Queremos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, verso 9. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Vamos continuar nessa trilha de Hebreus, tão precioso. Diz assim, então, a Bíblia. Esse primeiro verso eu queria que você lesse junto comigo. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Bom, se você prestou atenção na última mensagem de Hebreus, nós compartilhamos sobre a salvação que Deus nos dá, que Deus nos contempla, né? A salvação dele. E aqui, um pouco para frente, esse capítulo, ele fala sobre as coisas melhores pertencentes à salvação. Destaca a alegria da salvação, a vida de salvação, o que nós podemos ser, que nós somos, né, acerca deste fato. Salvação, né, se a gente parar para pensar, salvação é uma palavra, é um conceito, né, não é só uma palavra, ser salvo de alguma coisa, né? Por exemplo, ele foi salvo de um cão bravo, né? Isso é uma coisa, ser livre ou resgatado. Mas salvação, ela tem muito mais coisas envolvidas. Salvação, ele é o estilo de vida. A salvação, ela é um projeto de resgate de Deus para conosco, pecadores, escravos do pecado, mas que fomos libertos, né? Pegados para Ele. Éramos reféns de um inimigo, que era o diabo, o pecado, e Ele nos resgata e nos salva. Mas não é só isto. A salvação, ela abrange toda a nossa vida. Abrange os sentimentos, abrange meu estado de ver as coisas, ele abrange o jeito que eu vivo, né, por causa disso. E a salvação, ela é muito ampla. De fato que nós somos, então, podemos dizer, eu sou salvo, né? E aqueles que não conhecem dizem, mas salvo do quê? Salvo do quê? É salvo deste mundo tenebroso, dessa vida que nós temos, salvo de nós mesmos também, nós vamos ver aqui. Então, tanta coisa, né? E o último verso aqui, ele dá assim uma coisa importante para nós, que ele fala assim, lá no último versículo, 12, desejamos, porém, que cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornem indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, o que acontece? Herdam as promessas. Olha que coisa boa, herdar as promessas. E isso vem para nós no sentido de eu sou salvo, eu sou livre, sou abençoado, né? Gosto tanto da gritaiona. A gritaiona, você sabe o que é gritaiona, né? A pessoa que grita bastante, a Sônia Hernandes, conhece, né? Sônia Hernandes, eu renasci. Eu gosto daquela mulher. Ela grita nos antes do louvor, né? Ela não canta nada, né? Mas dirige louvor, né? É que nem eu, não canta. Não faço nenhuma das duas coisas. Mas
Ela não canta nada, mas dirige louvor com a beleza. São salvos, são livres. E ela fica gritando, até voltar a passar a música, né? Mas eu fico ouvindo. Ser salvo, né? Olha que coisa boa, ser salvo. O pastor Paulo leu no começo aqui sobre a certeza desse amor, né? Ele falou no versículo dele, ele comentou isso também, né? Que bom termos a certeza desse amor. E é isso que é salvação, é certeza desse amor de Deus para conosco. Amém? Nossa, vocês estão tão quietinhos aí, o que aconteceu? É a certeza desse amor. Oh. Brinco com o meu cachorrinho lá que ele foi filho único, né? Ele nasceu sozinho. Bonerges. Acho que no último culto eu vou trazer o Bonerges. Esse povo precisa conhecer o Bonerges. Os favoráveis ao Bonerges digam sim? Ah, não, então não vou trazer o Bonerges. Os votos foram muito poucos. Ele era filhote único, só nasceu ele. E a mãe lambia. E quando a gente foi comprar, a gente não queria comprar, porque, primeiro, que ele queria uma fêmea. E segundo, que ele estava muito lambido, então estava vermelho a cara dele, né? Toda vermelha, ele chegava a ser até bem feinho. Porque a mãe lambia demais, porque filhote, né? Único filhote, lambia demais. Aí foi para casa, né? Também, cachorro único, todo mundo ama o cachorrinho. De vez em quando eu olho para ele e falo assim: Bonerges, você é muito amado, hein? Ele pega a carinha, faz uma cara de desdém assim. Gente muito amada é assim, é convencida. A gente muito amada é... E nós somos muito amados por Deus. Isso é ser herdeiro das promessas dele para conosco. Mas tem algumas coisas que nos deixam em dúvida, né? Dessa tão grande salvação. Para os salvos, né? Para nós, os salvos, às vezes isso influencia bastante. Mas tem algumas influências que nos colocam em dúvida da nossa tão grande salvação, como diz Hebreus, lá no versículo 1, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Olha, persuadidos. Se você é persuadido, convencido de que aquilo que Deus fez para você que pertence à salvação, é tudo que você precisa conhecer. Você é uma pessoa muito feliz. Mas a carne, às vezes, ela dita, né? Eu vou ler com você que Romanos capítulo 8, versículo 7, diz assim, olha, então vamos ler junto aí, ó, para nós participar. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então o versículo diz isso para nós. A carne é inimizade, porque o que é a nossa carne? É a estrutura que nós temos e somos, tanto estrutura física como a estrutura emocional. Nós somos frágeis, nós somos pessoas instáveis, e ela não pode corresponder à verdade da salvação. Então, aquele que olha para seu estado não desfruta da salvação, porque as pessoas, vejam bem, elas se angustiam quando olham para si mesmas, não é verdade? Elas se angustiam, porque nós não temos controle sobre nós mesmos. Já parou para pensar nisso? A gente exerce um certo controle, mas se faltou algum desabamento de alguma área da nossa vida, esse controle ele cai imediatamente. Imediatamente. Não temos. Às vezes você diz assim: eu vou ser forte, eu vou ser duro, eu vou ser firme. De repente aparece uma situação, você desaba completamente. Eu não vou guardar rancor, não vou guardar rancor, não vou guardar rancor. E aí você fica brigando que não quer guardar rancor, mas acaba sendo rancoroso. Às vezes você faz tanta coisa, né, que você não tem controle, né? Por exemplo, hoje chegamos aqui cedo, a gente é combinado. Eu pessoalmente, eu sou meio, não é que eu sou frio, eu sou diferente. Para eu chorar tem que ser um Chorex. Eu já perguntei na farmácia se tem Chorex, não existe.
um remedinho que você toma e fala assim, viu, isso aqui faz a gente chorar mais fácil? Então toma que vai... Eu não sou dessas coisas, eu falo sempre assim, porque eu sou assim. Aí eu estava sentado ali, chegou o Arik para mim, viu? Aí chegou o Arik, me deu um abraço e falou assim, eu vou sentir muita falta de você. Pronto. Cadê a estrutura feita, pronta, montada? Chorou os dois. Então a gente não tem controle, é muito frágil, né? Aquilo que você gostaria de ser, mas não é. O que você gostaria de ser, mas não é? Parou para pensar? Há muitas coisas. O ser humano é assim mesmo, ele é desconfigurado, ele é totalmente desconfigurado. A gente, pela educação e pelo social e pelos contratos sociais que existem entre nós, nessa sociedade, nós somos controlados. Mas de vez em quando aparece um aí saindo do carro, chutando o carro dos outros, dando tiro. Por quê? Perde o controle. É um cabresto. Mas a gente é assim, é inimigo, a carne é assim. Então, se você olha para si, você se angustia, fica depressivo. Se eu olho para você, e você olha para mim, você se decepciona. Porque a vida é assim mesmo. Uma hora ou outra, você estará decepcionado comigo, e eu com você. A gente olha para o outro e se decepciona. Agora, quando a gente olha para Cristo Jesus, aí é o segredo. Quando você olha para Cristo, você descansa. Amém? É olhando para Ele, aí você descansa. Por isso que Hebreus capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, olha, vamos ler junto? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais as ouvidas, para que delas... É isto, irmãos e irmãs. Eu sempre orei para Deus, para o Senhor, no meu ministério, por todo lugar que eu passar, que isto seja a verdade da nossa vida e ninguém se esqueça. Que os irmãos fiquem firmados na verdade ouvida, né? Porque eu sempre digo que eu gosto de ser como o apóstolo Paulo, e nada me propus a saber entre vós, senão Cristo e este crucificado, porque é salvação para todo aquele que crê. Então a carne é a inimiga da certeza da salvação. Outra inimigo de certeza da salvação é o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sim, a carne, ela é uma inimiga nossa mesmo, um inimigo nosso, que nós devemos desprezá-la, os seus anseios, e crer na verdade. Mas o diabo também está por aí. O diabo está influenciando, o diabo está enganando, o diabo existe. De vez em quando seria até bom que de vez em quando, sei lá, que Deus fizesse lá um momento, um dia, sei lá, que acontecesse libertação de vez em quando na vida da igreja, que caísse os demoniados assim, para você falar assim, tá vendo que o diabo existe? Porque a gente não vê, acha que ele não existe. Mas existe, viu? Fica brincando não. Fica brincando, fica desprezando, para de vigiar, para você ver, quando você para de vigiar, aquele que anda em derredor, pega. Porque o diabo, ele é vencido, ele é um leão velho. Esse dia eu estava passando na rua rápida com a esposa e tinha um outdoor, tinha uns 20 metros de outdoor, uma caça lá na frente e um leão atrás. Tipo, o leão vai caçar e vai pegar, e ele é esperto. Aí eu olhei para a esposa e comentei assim, esse cartaz é falso. Por que é falso? É falso. Mas o leão não é forte? É fortíssimo. É o rei dos animais. Mas é falso. Por que é falso? Porque quem caça não é o leão. Sabia? Quem caça não é o leão.
Quem caça é a leoa. A leoa não tem juba. É ela que caça e traz para o forgadão. O forgadão é ela que caça e traz para o forgado. Mas é a leoa que caça. Eu falei, é falso. Mas de vez em quando ele pega lá alguma coisinha, né, na hora da fome. Mas o que ele gosta mesmo de pegar é presa fraca. A presa fraca é o que ele pega, porque é só o que ele consegue. E o diabo, ele é um leão velho. Ele é um leão sem poder, que está esperando o dia final. O dia final para já sair de cena. Mas ele fica rugindo, procurando alguém que possa devorar um fraco, uma ovelha desgarrada, aquela que não leva a sério as coisas, como nós lemos lá no texto base, as coisas concernentes à nossa salvação. E ele influencia. Mas o crente não precisa temer. Amém? O crente só ficar firme com Jesus e está tudo certo. Não precisa temer nada. Outra coisa interessante que é o nosso inimigo e da certeza da nossa salvação é o mundo e as suas atrações. Que é o mundo, né? O mundo é isso aí fora. O mundo é o conceito mundano. O mundo é o jeito de ser, o jeito de desprezar a palavra de Deus, o jeito de não levar Deus a sério. O mundo é aquele que não considera as coisas celestiais, e hoje cada vez mais, né? Mas é um efeito rebote o mundo, viu? Porque o mundo vai produzir um avivamento ainda, porque nós estamos na fase de que o povo está deslumbrado com o mundo, com a tecnologia, com as facilidades, ele está deslumbrado com a beleza, deslumbrado com dinheiro, com um monte de coisa. Os jovens estão malucos, né? Querendo ficar ricos imediatamente. E estão indo para este mundo. O mundo está puxando com a sua filosofia. Está vindo. Mas é o seguinte, chega um tempo que isso cansa. Ninguém aguenta mais isso. E quando cansar, ele vai voltar. Ele vai voltar e vai encher as igrejas. Só tem um de fé aí. Mas tudo bem. Quando tiver um ou dois reunidos, né? Então vai voltar e vai encher as igrejas. Aumentou um pouco, tá bom. Porque eles vão ver que aquilo é vazio. Muito vazio. Aquilo não presta, não tem um fim. E o fim é outro abismo. Então vamos ler primeiro João 2, 15 a 17. Então a palavra de Deus diz assim. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Parou aí. Você viu o que é mundo? Mundo é isso. É o que a carne quer, suas alegrias, as bebedeiras, as festaradas, as coisaradas que existem neste mundo. A carne pende, né? É um vício. Tem gente que não é viciado em drogas, mas é viciado no prazer da carne. A concupiscência dos olhos, eu quero tudo que o meu olho vê. Por que você rola Instagram assim, sem parar, e aparece coisa, para você ver, para você comprar, para você ver, para você comprar, e outra coisa, e vem. Os olhos, está lá, sempre querendo, e a soberba da vida. Soberba é o ser humano que quer ser como Deus, ele se basta, ele é, não é? É o ser humano que ele quer ser como Deus. Isso tudo não procede do Pai, mas do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o Senhor quem nos guardará, mas o mundo, a carne e o diabo, e isso diz a Bíblia, ela é inimiga, são inimigas da nossa segurança da nossa fé, né? 1 Pedro 1,5, olha que promessa. 1 Pedro 1,5 diz assim: essas bênçãos são para vocês que por meio da fé
são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Olha, as bênçãos são para nós, e nós somos guardados pelo poder de Deus para a grande salvação. Olha a palavra de novo aí, salvação, que está revelada no fim dos tempos. É a salvação final, né? O último estágio da salvação é quando Jesus definitivamente estabelecer o seu reino, separar tudo, as obras do diabo, separar todas as coisas, estabelecer o reino, levar a sua igreja e dizer: vocês agora estão agora no meu reino para sempre. É o último estágio, porque a salvação nos seus 3 tempos: eu fui salvo do pecado, estou sendo salvo do pecado e serei salvo da presença do pecado. É a glorificação. O último estágio da nossa vida é a glorificação. Da glorificação, novo corpo, nova vida. Não precisaremos mais usar óculos, não precisaremos mais se proteger do frio, cabelo não vai cair mais, né? Vai ter cabelo de juba de leão, eu acredito, de tanto que os homens reclamam de cabelo, né, Lúcio? O Lúcio falou assim: eu tenho estima alta, quando eu chego no cabeleireiro eu falo assim: olha, corta só as beiradas. Isso aqui é estima boa, né? De uma pessoa salva. Aleluia. Mas, queridos, que coisa, né? Mas olha, coisa boa é para preservar a nossa salvação, é a piedade. Piedade. Ela é feita para levantar essas características boas da salvação que nós devemos buscar. E é exercer a fé em Cristo em todas as suas instâncias. Eu já encontrei muitas pessoas que chegam para mim e dizem: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu digo: vamos lá de novo, vamos conversar. Eu queria ter alguma coisa, o que eu faço? Aí eu sempre pergunto: você está olhando para você mesmo? Ou para quem você está olhando? Porque se você olhar para Jesus, você vai ver que nada poderá te separar do amor de Deus. Nem carne, nem o diabo, nem este mundo, nada poderá nos separar do amor de Deus. E não é porque eu vou deixá-lo de amá-lo. É o contrário. É porque Ele não deixará de me amar. Amém? E nem você também. Ele não vai deixar de te amar, nunca. Se você é uma pessoa salva, que recebeu e nasceu de novo, mas trupica na natureza terrena, porque são duas coisas diferentes, velho homem e natureza terrena, são 2 assuntos. Mas se você trupica na sua natureza terrena, isso não te separa do amor de Deus, de jeito nenhum. O amor de Deus, já dissemos antes, é irrevogável. Nada nos separa desse amor. Então, para quem você está olhando? Para você mesmo? Se olhar para você mesmo, você está perdido. Completamente perdido. Olha, Isaías 45, verso 22. Vamos lá junto? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Se alguém pergunta, olha para Cristo. O que eu preciso fazer? Olha para Cristo. Mas preciso fazer o quê? Olha para Cristo, criatura. Olha para Cristo. Que Ele vai te dar o que fazer. Que Ele vai te fazer tudo o que precisa. Porque quanto mais a nossa alma estiver voltada para Cristo, mais confiança estará no nosso coração interessado nele. Quanto mais você e eu ficamos com Ele, mais certeza da salvação você tem. Isso exige perseverança, comunhão, oração, contato com a palavra de Deus, a Bíblia, frequência da igreja. Tudo isso faz parte do meio da graça de Deus.
Tudo isso são os expedientes, são os meios de salvação que nós temos, irmãos e irmãs, que Deus deixou, porque nós devemos estar juntos, devemos praticar a salvação lendo, orando em casa, cantando do seu jeito, contato com Ele, tudo que diz respeito a Ele. Tem uma vigília, eu vou na vigília, mas não gosta, é por isso que você tem que ir, porque você não gosta, sabia disso? Eu não gosto de vigília, meu querido, é por isso que você tem que ir, é exatamente por isso, porque você não gosta mesmo, você tem que aprender a gostar, né? Você tem que aprender a afiar a cara no chão ali, ficar olhando para baixo, e clamando a presença de Deus, porque se você não usar esse expediente, você nunca vai fazer, e quem nunca faz, perde. Assisti um filme com a pastora, tempo atrás, eu nem sei o nome do filme, sei só a essência do filme, mas que um casal bonito, e aí o menino começou lá, aquele filme que nós tínhamos no cinema, como é que chama? Todo o tempo que temos, alguém já viu? Já viu? Todo o tempo que temos, o filme está aí ainda, no cinema, muito legal, mulher morre de, Jesus poderoso, toma conta, não pode dar spoilers. Mas eu falei assim, mas como é que a mulher pode ter largado um homem tão bonito daquele? Aí ele falou, minha mulher foi trabalhar na Suécia, morava na Inglaterra, e a mulher dele foi trabalhar na Suécia, e os tempos juntos eram muito curtos, uma vez cada 2 meses, uma vez por mês, acabou o amor. Você acha que isso não acontece? Acontece, quanto menos perto, menos amor. Quanto menos perto de Jesus, menos contato com as coisas concernentes à salvação, mais o amor a Deus esfria, mais esfria, e chega um tempo que nada está bom, nada mais está bom para nós, nem a vida, nem o trabalho, nem a igreja, nem a liderança, nem ninguém está bom. Por quê? Porque é a gente que está ruim, vai-se embora. E é por isso que ele faz, né? Fala isso. Eu vou ler aqui o verso, Hebreus 6, 9, olha só, a bênção que vem da salvação. Eu vou ler a minha versão, vamos ler nessa aqui, vou lá junto. Quanto a vós outros, todavia, amados, agora pode continuar, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. Minha versão diz assim, porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos e irmãs, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. É a nova tradução na linguagem de hoje. As melhores coisas que vêm da salvação. Quando você é um salvo por Jesus Cristo, e a salvação que você tem, irmãos e irmãs, emana bênçãos para a sua vida. Sabia disso? Emana para você. É um riacho que corre, e você é o leito desse riacho, de forma que a água corre pelo leito que sou eu, que é você, e você começa a desfrutar de tudo que a salvação em Cristo e todas as bênçãos espirituais passam para nós. E nós precisamos, irmãos e irmãs, ser diligentes. Vou achar aqui o texto que fala sobre a diligência. Aqui, ó. Lá em Hebreus 6, versículo, acho que é 10. Que diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma. Vamos lá? É o próximo verso? Põe o próximo. A mesma diligência para a plena salvação. Tem uma coisa que Deus não esquece nunca. Sabia? Que Deus nunca vai esquecer. O trabalho dos santos. Esse Ele nunca vai esquecer. É o trabalho. É o galardão.
Qual é o galardão que você tem? O privilégio de servir a Cristo. Ah, Deus vai me dar o galardão, que você acha que é alguma recompensa futura ou presente, uma troca, você vai receber algo de volta? Isso não é galardão. Isso é bênçãos que a gente pede, e ora, e segundo Deus, a sua misericórdia e graça, Ele dá. Mas o galardão já está aqui. O simples fato de servir. Olha lá, o Catopaz está lá, ele está olhando a fechadura, porque a fechadura deve estar com algum problema, mas ele está ouvindo e olhando a fechadura. Mas ele é o servo, está olhando e está servindo, já tá, quando vocês chegaram já está tudo que feito, ele serve. Isso é trabalho de Deus, não esquece jamais, e nem o seu. Eu sei que tem muitos irmãos e irmãs de ministérios aqui, Deus nunca esquece, e nós devemos servir, e servir com alegria, com muita alegria. Servir. E não ser preguiçoso, ser diligente, muito diligente. Porque tem gente que é preguiçosa, não é verdade? Que é preguiçoso na diligência da salvação, porque a salvação também é diligência. Por exemplo, eu vou na academia, mas eu vou, como diz a minha filha, na força do ódio. Vocês também são assim? A Ivete é assim, ó. Você vai na academia na força do ódio? Todo dia, eu também. Todo dia que eu vou na força do ódio. Eu detesto erguer aquele peso. Dá vontade de fazer outra coisa. Vou beber água umas 3, 4 vezes cada exercício, só para ver se acaba logo. Mas você vai, porque é recompensador. A diligência na salvação também, gente, a carne, ela milita contra o espírito. A gente não gosta de orar. É verdade, a carne não gosta de orar. A gente não gosta de ajoelhar. A gente não gosta de ler. A pesquisa disse que, gente, é assustador. Não sei se eu estou errado, não. Diz que 80% dos brasileiros não gostam de ler e não leem. Pois pesquisa para você ver. Eu não gosto de ler Bíblia. A gente gosta de ouvir pregação de internet. E sabe o que é pregação de internet? É o ponto de vista do pregador. É isso que você escuta, viu? Você não escuta a Bíblia. Se você quer ser edificado no Espírito Santo, você tem que ler a Bíblia. 1 João 2,27. Olha lá, ligeiro. Ô irmão, estou falando com você aí. Ligeiro. 1 João 2,27. Derrubei óleo? Já põe de volta. A Bíblia. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo traduz o que Deus quer para a sua vida. Amém. Quando você escuta a minha pregação, você tem grande possibilidade de ouvir os meus pontos de vista. Quando você ouve a internet, você vê pregador de direita, pregador de esquerda, pregador de centro, pregador de sei lá o que, pregador do diabo, inclusive. Não pensem vocês que não tem pregador do diabo. Eu assisti o pregador do diabo, que vocês lêem muitos livros dele. Eu assisti. E depois que eu assisti, eu mandei um recado. Sei que nunca vai ler mesmo, e tanto faz, porque dos milhões que ganha, o que é a opinião de um pivete. Mas eu falei, você seja honesto. Tire a Bíblia da equação. Tire a Bíblia da equação, porque é desonesto. E quando você assiste as coisas, você não ouve pregar, você ouve pontos de vista. Acende aí para nós. Mas quando você lê a Bíblia, você pratica o Espírito faz aquilo, olha. Vamos ler junto. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Próximo, vamos ver se dá. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem é que nos ensina? Deus, o Espírito, a unção, quando eu leio a palavra de Deus. Esse tempo atrás, um pastor falou, tinha um rancho lá no interior do Nordeste,
E o sujeito se converteu, ele era analfabeto, se converteu e começou a pregar, Deus converteu ele e começou a pregar, e aí a casa dele foi enchendo de 20, de 30, depois chegou a 100, 150, e aí a junta da igreja falou assim, precisa mandar um pastor, um reverendo, um missionário, designado, sei lá quem, vou mandar. Mandaram lá um pastor, aí ele foi, estudo teológico, ponto de vista, calvinista, arminiano, sei lá o quê. Em 1 ano, não tinha mais ninguém na igreja, porque o Espírito foi embora. Mas aquele pregadorzinho que estava lá, a unção ensinava, ele dizia na simplicidade da pregação, é o que conversava, é o que fazia. Mas tem gente que é preguiçosa, e não lê, não ora, não participa de tudo que um grupo como uma igreja oferece, por exemplo, porque a igreja ela existe para oferecer subsídio ao povo de Deus para que ele cresça. Para isso que existe a igreja, e não há substituto para a igreja. Eu sou desigrejado, eu tenho fé na minha casa. Tem nada. Pode até ser que tem, alguns até tem, mas é uma limitação que deixa para Deus. Preguiçoso. Eu vou estar quase indo para o final já. Eu gostei muito de ter lido a história de um preguiçoso que não era diligente. Era uma vez um sujeito tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, que pediu que os moradores do vilarejo o enterrassem vivo, porque ninguém mais queria lhe dar comida, porque era muito preguiçoso. E ele não ia mesmo trabalhar nem por força da lei. E quando seguia o funeral, passou um homem com uma montaria, e ao dar uma espiada no morto, quase caiu do cavalo ao vê-lo se mexer. Pare aí, pare o enterro, esse homem ainda está vivo, gritou. Pararam o enterro, e contaram ao cavaleiro o motivo daquela esquisitice, mas comovido com a situação do preguiçoso, propôs-lhe ajudar. Sai desse caixão, homem de Deus, eu lhe dou um saco de feijão. O feijão é cru ou é cozido? Perguntou o quase defunto. Claro que é cru, homem. É para você plantar e recomeçar a vida. O preguiçoso pensou e ordenou: toca o funeral. É isso que acontece com os crentes preguiçosos. Tão preguiçoso, que é o crente do ora por mim. Ore por mim, irmão, ore por mim. Eu vou, lógico, vou orar por você. Mas você está orando também? Porque o que importa não é a minha oração, é a tua, viu? É a tua. A minha, Deus pode até responder por misericórdia. Mas o que conta é a tua. É Jesus, irmãos e irmãs, Jesus, o Senhor que deu a vida eterna, a vida cristã, que começou antes que o Adão fosse criado, mas o Cordeiro que atravessou o tempo e foi desembarcar nesta terra por causa da nossa salvação, que vai prometer, e prometeu um novo céu, nova terra, é que Ele deseja que nós sejamos achados, homens e mulheres com certeza da salvação, né? A vida cristã, ela é a substituição do velho Fábio por Jesus Cristo no Fábio, da velha Miriam pela vida de Cristo na Miriam. É isso que é a salvação, é outra vida. Eu gosto de uma outra frase que eu vou já ir para o final, de Thomas Brooks, que dizia o seguinte: olha, como a certeza da salvação é importante. A certeza da salvação torna mais leve as grandes aflições, mais breves as longas e as mais suaves as aflições amargas. A certeza da salvação torna mais leves as grandes aflições também. Se tenho certeza da salvação, a aflição pode até estar pesada, mas fica mais leve, porque eu sei que o sofrimento do mundo presente não pode se comparar com as glórias que hão de ser reveladas. Então isso vai se tornar mais leves, as aflições se tornam mais breves, as longas mais suaves, por causa da certeza
da salvação em Jesus Cristo. Se você tem certeza, irmão, irmã, da sua salvação, às vezes você fala assim: como aquelas pessoas do passado morriam por Jesus, os discípulos todos morreram, Paulo morreu decapitado, alguns discípulos morreram cerrados ao meio, Pedro, diz a história, que foi crucificado de cabeça para baixo, e eles morriam, sem nenhuma hesitação. Por quê? Porque o meu Jesus Cristo vive, e Ele é poderoso para me tomar nas suas mãos. Quando você e eu temos certeza disso, pode vir uma grande perseguição para os anos para frente, você não vai temer nada, porque se alguém dizer, você vai morrer pela sua fé em Cristo, você diz assim: pode matar, porque aquele que tem a vida eterna, ninguém consegue fazer isso. É a certeza da nossa salvação. Pensa que é pouca coisa? É tudo, e que Deus nos abençoe nesta manhã tão gloriosa, primeiro dia da semana, já vamos começar a segunda-feira, né? Vocês cansados, esmiguelado, mas é o segundo dia, porque o primeiro já começou com a certeza de tão grande salvação. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Coloque em pé, coloque a mão no seu coração, agradeça por tão grande salvação. Nós vamos precisar já cantar um hino daquele Jesus que veio neste Natal, na nossa vida, para nos dar essa salvação.